Nós vamos passar nesse instante a meditação bíblica. Aí os irmãos que estão aí cuidando da live, por gentileza, agora convirjam também para o tempo da mensagem, de maneira que todos estejamos sintonizados nesse ato tão importante nesse momento. O texto bíblico da nossa meditação nesta noite será o mesmo texto que usamos no domingo passado. Nós vamos continuar hoje meditando no texto de Isaías, capítulo 6. E para você que não esteve no domingo passado, ou você também que em casa está nos assistindo que não esteve conosco no domingo passado, nós vamos fazer novamente a leitura de todo o capítulo 6 do profeta Isaías. Isaías, capítulo 6. Na primeira parte da minha reflexão com vocês no domingo passado, eu procurei meditar mais interessado naquilo que o profeta viu sobre Deus. Hoje eu quero meditar naquilo que ele ouviu de Deus, para então extrair desta mensagem que ele ouviu, verdades que sejam aplicáveis nos nossos dias. Portanto, o tema da meditação nesta noite é o mesmo tema da meditação do domingo passado, posto que nós estamos continuando a nossa reflexão. Então hoje é a nossa segunda parte da meditação que começamos no domingo passado. E o tema da nossa meditação, desde o domingo passado e hoje, então, é Deus ainda reina. Vamos ler então o texto de Isaías, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai, e dize a este povo: Ouvis de fato, e não entendeis, e vedes, em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens,
e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Vamos orar ao Senhor, mais uma vez, colocar o nosso coração agora realmente diante do Senhor, com desejo, a disposição de ouvir o que Ele tem para nos dizer nesta noite. Querido Deus, mais uma vez pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pela nossa desobediência algumas vezes, pela nossa incredulidade outras vezes, pela nossa falta de visão outras vezes, pela nossa omissão outras vezes. Pedimos perdão a Deus pelas vezes em que o Senhor falou conosco e nós não entendemos ou não ouvimos. Pedimos perdão a Deus pelas vezes que o Senhor nos mostrou a Tua vontade, aquilo que o Senhor está fazendo e não fomos capazes de compreender. Pedimos perdão a Deus pelas vezes em que fomos omissos em compartilhar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo com aqueles que estão à nossa volta. Mas pedimos também, ó Deus, que não leve em conta toda a nossa pequenez e imperfeição. Antes, considere o desejo do nosso coração de buscar ao Senhor, de ouvir a Tua voz, de entender os planos do Senhor, de viver segundo os propósitos do Senhor e de sermos testemunhas da Tua palavra, da Tua mensagem àqueles que ainda não a ouviram ou não a compreenderam. Por isso pedimos que nesta hora o Senhor mesmo fale conosco, que o Teu Espírito fale conosco, nos ensine, nos revele aquilo que está contido na Sagrada Escritura, por trás da letra, e que haja, ó Deus, no nosso coração, acomodação para a Tua palavra e tempo de frutificar. Esta é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse aos amados irmãos no domingo passado, nós nos detivemos na visão do profeta sobre o trono de Deus, e nesta noite eu quero me deter na mensagem que o profeta recebeu da parte de Deus. E você percebe que esta mensagem, ela é, na verdade, inicialmente um convite da parte de Deus. Um convite feito por Deus ao profeta, mas que não deixa de ser também um convite da parte de Deus para mim e para você ainda hoje. Veja no versículo 8 que o profeta, relatando a sua visão do trono, ele diz: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Está aqui o convite do Senhor. Quem está pronto a me ouvir? Quem está pronto a me representar? Quem está pronto a ser um porta-voz? Quem está pronto a ser um mensageiro meu? E Isaías responde a esse convite de Deus dizendo: então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. É interessante notar que desde a expulsão de Adão e Eva do Éden, Deus passou a se relacionar com a humanidade de forma indireta. Quando você lê o livro de Gênesis, você encontra o relato, o registro bíblico dizendo que Deus vinha estar com Adão e Eva diariamente na virada do dia. Mas por causa do pecado, por causa da desobediência de Adão e Eva, por terem escolhido antes ouvir a voz da serpente ao conselho de Deus, Deus então os tirou do jardim.
E desde que fez isto, pôs um guarda à porta do jardim, para que não mais a humanidade pudesse voltar ao jardim. E desde há muito o jardim, então, foi escondido ou perdido pela humanidade, e não tem mais a humanidade acesso ao jardim. E desde então a expulsão de Adão e Eva do jardim, Deus passou a falar com a humanidade de forma indireta, primeiramente através de anjos, e mais adiante através de homens mesmo, que foram conhecidos no passado como profetas. E Isaías foi um desses homens, profetas de Deus. Os profetas eram homens que Deus escolhia para falar em nome dele, para entregar uma mensagem em nome dele, para anunciar aquilo que Deus estava fazendo. Eu creio que a mudança de porta-voz também teve um propósito. Quando Deus deixou de usar anjos para falar e passou a usar homens, Deus estava preparando a humanidade para a vinda de Jesus, que é Deus mesmo, mas que viria em forma humana, viria na condição humana. E para isto, Deus precisou então abandonar aquele primeiro mensageiro, que eram os anjos, e passou a usar os profetas. E então Jesus tornou-se o sumo profeta, o maior profeta, o profeta em que toda a mensagem de Deus foi então condensada, foi cumprida, foi então aplicada. Mas a visão relatada por Isaías do trono de Deus está há cerca de 740 anos antes da vinda de Jesus. Portanto, naquele período da história, Deus ainda estava usando profetas como mensageiros dele. E Isaías é convidado por Deus a ser um porta-voz do rei. Um convite como este, recebido por Isaías, é sem dúvida motivo de grande temor, antes de ser um motivo de grande alegria. Qualquer pessoa pode compreender rapidamente que ser um porta-voz de Deus é motivo de grande alegria, é motivo de grande honra, é motivo de sentir-se por demais extasiado. Ser um representante de Deus na terra é algo fantástico, mas é também algo temível. É algo terrificante. Falar em nome de Deus. No passado, quando as monarquias ainda eram muito comuns, hoje, na nossa época, existe a monarquia, mas elas são muito pouquíssimas, né, existindo no mundo inteiro. A Inglaterra, por exemplo, ainda vive sob um regime monárquico, mas um regime monárquico parlamentarista, um pouco diferente dos regimes monárquicos ou imperiais antigos. Mas naqueles regimes imperiais antigos, monárquicos antigos, se um mensageiro enviado pelo rei a anunciar ao seu povo uma mensagem e aquele mensageiro falhasse em entregar essa mensagem, ele poderia ser morto, ou enforcado, ou degolado, guilhotinado. E Isaías está vivendo dentro de um momento em que a sua nação, bem como várias outras nações, estão vivendo sob regime monárquico. Então ele entendia muito bem quão temível era ser um mensageiro de Deus.
uma vez que Deus é ainda maior, mais soberano, mais poderoso que qualquer rei, qualquer reino terreno. Então, portanto, ser um porta-voz de Deus é um grande privilégio, mas é também uma temível responsabilidade. E neste caso em particular, o de Isaías, era ainda uma tarefa árdua, porque Isaías deveria entregar ao povo uma mistura de fel e mel. Mais fel do que mel. Mas Isaías aceita o convite de Deus, se prontifica a ser um porta-voz, mesmo não conhecendo no momento do convite qual mensagem deveria levar. Deus diz, Deus pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele não tinha dito ainda a Isaías qual era a mensagem. E Isaías não pergunta: Senhor, posso saber qual é a mensagem antes de dar uma resposta? O Senhor pode me dizer que mensagem é esta antes de eu me comprometer, antes de eu assumir essa responsabilidade? Não. Isaías responde imediatamente ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. E só então, depois de se prontificar, depois de se comprometer, depois de aceitar as responsabilidades desta grande tarefa, desta grande missão, é que então ele toma conhecimento da mensagem. E depois de tomar conhecimento da mensagem, ele já não pode mais voltar atrás. Afinal de contas, já havia se comprometido. Já havia dito ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que reina eternamente: eis-me aqui, envia-me a mim. Se você fosse convidado por Deus hoje para ser um mensageiro dele, você aceitaria a incumbência dessa missão antes de saber qual mensagem deve entregar e para quem deve entregar? Cuidado, não responda tão rapidamente a essa pergunta. Deus poderia te enviar a pregar uma mensagem de salvação em um país, por exemplo, em que o evangelho de Jesus é proibido e onde os cristãos são mortos. Você diria para o Senhor, sabendo de antemão disto: eis-me aqui, envia-me a mim? Mas a mensagem de Deus é um alerta. Ainda no tempo de Isaías, foi um alerta. No versículo 9, o Senhor começa a mensagem dada ao profeta e que ele deveria entregar ao povo de Israel, de Judá. Na verdade, o reino já estava dividido, o reino do norte já estava perecendo. Então disse ele, o Senhor: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Isaías é convidado a ser um mensageiro de boas e más notícias para o reino do sul, para o reino de Judá. A má notícia é que o povo seria julgado. A boa notícia é que mesmo diante da condenação iminente, ainda haveria salvação para uma parte do povo. A mensagem dada por Deus a Isaías para ser entregue ao reino de Judá era um alerta. De fato, Deus já havia emitido vários alertas, tanto ao reino de Israel como um todo, quando estavam integrados,
quanto deu alertas ao reino do norte, antes de sua destruição completa, como também está dando ainda um alerta ao reino do sul, o reino de Judá, antes mesmo de sua destruição também. Mas o povo não deu ouvidos. E é isso que o Senhor está dizendo: olha, eu já falei, eu já alertei, eu já avisei. Eles ouvem, mas de fato não entendem. Eles veem o que está acontecendo, mas na verdade não percebem nada. O alerta de Deus através de Isaías era mais uma tentativa de corrigir os erros do povo, de mudar o modo de Judá ver e entender as circunstâncias pelas quais passava, de arrepender-se e deixar Deus ser o seu verdadeiro Senhor e Rei. A recusa de muitos em ouvir a mensagem de Deus através do profeta Isaías, naquele tempo, é a mesma recusa que muitos tiveram na época de Jesus, também não dando ouvidos ao próprio Cristo, como ainda é a recusa de muitos hoje em receber a mensagem de Deus. A recusa em receber a mensagem de Deus através de homens comuns, falhos, imperfeitos, como o próprio profeta Isaías, ou como os homens de Deus nos dias atuais, não é menos danosa que a recusa em receber a mensagem de Deus através do próprio Cristo. Isaías foi informado desde o começo que a mensagem que ele iria entregar ao povo não seria bem recebida por todos. Da mesma forma, Jesus afirmou que os seus ensinos por parábolas também não seriam recebidos por todos, mas aqueles que entendessem agiriam de acordo com os princípios do reino de Deus e assim encontrariam realmente a vontade de Deus. Vejam o que Jesus disse, conforme está registrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 13, dos versículos 10 a 16. Jesus disse assim, a palavra de Deus diz assim: e acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Versículo 12, capítulo 13 de Mateus. Porque àquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de quem? De Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. No tempo de Isaías, o povo não deu ouvido, foi levado para o exílio babilônico. No tempo de Jesus, o Império Romano não ouviu a mensagem de salvação, e o Império Romano também foi destruído. Não existe mais. E no nosso tempo?
no nosso tempo, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, conforme mensagem enviada a João, no livro que nós chamamos de Revelação ou Apocalipse, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido? Você tem compreendido o que Deus tem falado neste tempo? Deus ainda reina. E por esta razão, continua nos convidando a ser porta-vozes dele neste tempo, para esta geração. A diferença entre o convite feito a Isaías e o convite feito a nós é que, diferentemente de nós, Isaías não sabia antecipadamente qual mensagem ele deveria levar, mas nós sabemos. Nós conhecemos a verdade que Deus quer que anunciemos ao mundo. Por outro lado, semelhantemente ao que ocorreu com Isaías, também nem todos receberam de bom grado a mensagem de Isaías, nem todos receberam de bom grado a mensagem do próprio Cristo, nem todos receberão de bom grado a mensagem do Cristo que nós anunciamos hoje. E a mensagem de Deus é esta: que Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo. E por esta razão não há outro modo de nos relacionarmos com Deus a não ser através de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Para finalizar, eu quero deixar com você então o que eu aprendo com esta revelação do Senhor a Isaías. Primeiro, eu aprendo que quando Deus se revela, Ele tem sempre um propósito, e o seu propósito eterno foi revelado em Jesus. Segundo, eu aprendo que no passado, Deus revelou seus planos a Isaías. No presente, Deus revelou seus planos em Jesus e ainda revela a sua vontade através da Escritura, a Bíblia Sagrada. Terceiro, eu aprendo que Deus convidou Isaías a ser um mensageiro dele. E do mesmo modo, Deus continua convidando você e a mim para sermos mensageiros dele para esta geração. Quarto, eu aprendo que numa mensagem de Deus há sempre dois sabores: um amargo e um doce. Um sabor de fel e um sabor de mel. Para aqueles que não creem na mensagem divina de salvação em Cristo Jesus, o sabor desta mensagem será de fel, quando a verdade for revelada. Para aqueles que creem na mensagem de Deus revelada em Cristo Jesus, a mensagem de salvação em Cristo é sabor de mel, quando a verdade for revelada no dia da verdade, que nada mais é do que o dia da manifestação de Jesus.
Resta saber se você quer aceitar a mensagem de Deus ou recusar a mensagem de Deus. Quando olhamos para o texto sagrado, ou mesmo para a história da humanidade, o que vemos é que aqueles que recusaram a mensagem de Deus no passado acabaram perdendo-se ou mesmo sendo destruídos pelos seus próprios erros, pelas suas próprias falhas, pelas suas próprias decisões equivocadas longe de Deus. Mas aqueles que receberam a mensagem de Deus e cumpriram a vontade de Deus, estes foram abençoados e mesmo quando em prisão, resgatados, e mesmo quando diante do perigo da morte, foram livres, porque estavam firmados naquele que é a verdade. Firme também a sua vida naquele que é a verdade. E aquele que é a verdade é Jesus, que te convida a ser mensageiro dele, para que outros também cheguem ao conhecimento da vontade de Deus. Aceite hoje mesmo o convite de Deus para ser também um mensageiro dele. Que a palavra do Senhor encontre lugar no seu coração e no meu coração para frutificar.